O evangelho de hoje, meus irmãos, é tirado do capítulo 12 de São Lucas, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum, estamos caminhando para o final do ano litúrgico. A liturgia de hoje nos apresenta este texto que está em Lucas e que é uma parábola das muitas que Jesus conta, mas esta é uma que é exclusiva do Evangelho de Lucas. Nenhum dos outros evangelhos traz esta parábola do agricultor rico, ou somente Lucas. E Lucas situa esta parábola justamente na subida de Jesus da Galileia para Jerusalém, a subida derradeira, o caminho derradeiro de Nosso Senhor, em que ele vai se levando para aquele que será o cume da sua vida, o ponto alto da sua missão, que é justamente dar a vida pela humanidade, dar a vida por cada um de nós. E o centro da liturgia de hoje é uma questão que é crucial para nós, não só para nós cristãos, mas para cada ser humano. O foco e o ponto de discussão da liturgia de hoje não é exatamente a riqueza em si, se a riqueza em si ela é ruim ou é boa. Não é tanto esta a questão. Mas a questão da liturgia de hoje é mais especificamente o sentido da vida. O que é que nós entendemos por ser a vida humana? O que é que eu entendo por ser o foco da vida, o objetivo da vida, o principal da vida humana, o mistério da vida humana? A primeira leitura tirada da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo diz: nós estávamos perdidos, nós estávamos entregues ao desejo da carne, aos impulsos da carne. São Paulo já dá esse alerta, e é justamente quando São Paulo diz que nós estávamos... Eu posso até pegar o texto para a gente dizer com as palavras do próprio apóstolo. Ele vai dizer: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles vivíeis outrora, conforme a índole do mundo, conforme o princípio do poder.
Com eles nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Então, São Paulo vai dizer que nós estávamos entregues, ou seja, ao espírito do mundo, aos desejos da carne. E quando a Sagrada Escritura coloca os desejos da carne, muitas vezes nós corremos o risco de pensar nos pecados contra o sexto mandamento, nos pecados da sexualidade. Mas, na verdade, quando a Sagrada Escritura coloca os desejos da carne, ela está dizendo muito além do sexto mandamento. Ela está dizendo de tudo aquilo que quer dizer da fraqueza humana, de tudo aquilo que limita a compreensão da nossa existência como sendo algo material. A carne aqui é o sentido material do ser humano. Então, quando nós, e é este o foco da liturgia de hoje, quando nós nos apegamos às riquezas, aos bens materiais, e achamos, como aquele homem da parábola, que precisamos acumular cada vez mais, e que este deve ser o objetivo nosso de vida, meus irmãos, Jesus chama aquele homem de louco, de insensato, porque ele não compreendeu o que é a vida humana. Para que existimos? É aquela famosa oposição entre os dois verbos ter e ser, que nós sabemos de cor. A gente sabe aquela frase, não, o que importa é o que somos, não o que temos. A gente sabe isso de cor, a gente aprende isso desde criança. O que importa é o que somos, não o que temos. Mas na prática, meus irmãos, acontece aquilo que São Paulo diz na primeira leitura. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mergulhados no espírito do mundo e muitas vezes continuamos ainda mergulhados nos desejos da carne. Ou seja, naquilo que é limitado, naquilo que é material, porque este é o pecado original. Estamos fechados ainda em nós mesmos. Então, por mais que a gente saiba que o que importa é o que somos e não o que temos, mas é muito difícil a gente, na hora da prática, na hora em que vamos aplicar este ensinamento, é muito difícil. Porque, convenhamos, e a gente pode fazer aqui um exame de consciência rápido. Quem de nós é que não gosta de dinheiro? Essa é uma coisa óbvia. E que se a gente falar que não, não, eu não ligo para dinheiro, não, eu não me preocupo com dinheiro, é mentira. Seremos hipócritas se dissermos o contrário. Todos nós gostamos de ganhar dinheiro, todos nós queremos construir um patrimônio. Quem que não? E não está aí o problema, não é disso que a liturgia está falando. Mas a liturgia de hoje nos coloca esta questão. Qual é o sentido da nossa vida? Em que está o sentido da nossa vida? E Jesus, sendo um mestre em humanidades, ele vai nos apontando o caminho da vida. No Evangelho de São Lucas, nós vemos muito esta contraposição entre riqueza e pobreza. Logo no início do Evangelho, nós vemos o Magnífica, o cântico de Maria, em que Maria louva a Deus porque ele derrubou os poderosos de seus tronos e exultou os humildes. Ele saciou os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Nós compreendemos que o nosso Deus, ele, portanto, ele vai elevar os humildes. Porque nas bem-aventuranças, diferente de São Mateus, São Lucas, quando coloca as bem-aventuranças, ele também coloca os ais.
Então Lucas diz, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso será o reino dos céus. E aí ele vai dizer em seguida, ai de vós os ricos. Ai de vós os ricos. Mas, meus irmãos, o que é importante é que o problema não é a riqueza em si. O problema não é ser rico. O problema não é ter dinheiro. Porque ser rico ou ser pobre não é condição de salvação. Ser rico não quer dizer que a pessoa vai para o inferno. E ser pobre não é garantia de ir para o céu. Mas é como eu vivo a minha riqueza, o que eu faço com os bens que tenho e como vivo também a minha pobreza. Infelizmente, nós temos teologias hoje em voga no mundo, religiões que pregam a famosa teologia da prosperidade, que de bíblico, que de evangélico não tem nada. Onde dizem, olha, você é abençoado por Deus quando você tem prosperidade material. E saem prometendo mundos e fundos. Meus irmãos, esta não é a religião, este não é o evangelho anunciado por Jesus. Então esta pergunta, meus irmãos, que alguém da multidão faz a Jesus, olha, o que eu devo fazer com o meu irmão na divisão da herança? Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O problema de herança, um problema que acontece em tantas famílias, que divide famílias. Veja, este é um problema. O dinheiro quando causa divisão. Porque nós sabemos que tudo que divide é diabólico. Diabolos, aquele que divide. Então, quando o dinheiro ele é motivo para divisão... Desculpa, tivemos uma queda. Quando o dinheiro ele é causa de divisão de família, de divisão entre amigos, isso não é obra de Deus. Por isso precisamos tomar cuidado. E é isso que a liturgia de hoje quer nos mostrar. E veja que aí Jesus, então, Lucas, ele utiliza esta pergunta, este pedido de alguém na multidão, mestre, faça com que o meu irmão divida a herança comigo. E Jesus vai dizer, olha, meu papel aqui não é cuidar de divisão de herança. Ele diz, olha, mas... E aí Jesus usa esse pretexto para dar um ensinamento à comunidade de como usar os bens, de como usar o dinheiro, de como usar a riqueza. E Jesus vai alertar, cuidado com qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. A vida humana, ela não é garantida pelos bens materiais. Nós estamos vendo, meus irmãos, neste tempo de pandemia, não existe rico e não existe pobre. Quantos ricos que estão sofrendo, que estão morrendo, também nesse tempo da pandemia. Por quê? Porque este vírus não escolhe entre ricos e pobres. Nós estamos vendo isso, nós estamos tocando esta realidade. É lógico, o rico ele tem mais acesso a hospitais, ele tem mais acesso a recursos, mas nós estamos vendo quantos. Nós estamos vendo autoridades, nós estamos vendo artistas, nós estamos vendo apresentadores de televisão, quanta gente perdendo a vida para este vírus. Então vejam, isso nos mostra e nos ensina, estamos todos no mesmo barco. Somos todos irmãos. E veja, e aí Jesus conta esta parábola do agricultor rico, que quer construir um celeiro maior para armazenar o seu estoque, as suas reservas. E reparem, onde está o coração deste homem? O texto, eu contei, na parábola este homem usa o pronome possessivo na primeira pessoa do singular 5 vezes. Ele quer estocar a minha colheita, os meus frutos, os meus celeiros, os meus produtos, os meus bens. E ele até diz, minha alma. Repare que a pessoa que é muito apegada aos bens, às riquezas,
isso revela que ela, na verdade, é uma pessoa apegada a si própria. O apego ao dinheiro, o apego ao poder, o apego ao material, revela um apego a si mesmo, um fechamento em si mesmo, o egoísmo. Então, isto revela que a pessoa que é apegada aos seus bens unicamente, ela não tem a capacidade de se abrir para os irmãos, de pensar no bem comum. É por isso que na política a corrupção ela está muito presente. E aí nós vemos, por quê? Porque as pessoas, muitos dos que entram lá neste meio, entram lá para se beneficiarem a si próprios. E a política, que deveria ser o lugar do bem comum, acaba se tornando o lugar do bem individual. É premeditado por muitos dos que entram lá. Por isso que acaba virando este ciclo, esta cadeia que não termina, que não se quebra. Então, meus irmãos, mas nós precisamos pensar, porque aqueles que estão lá no poder são reflexos de nós, das nossas escolhas. E são reflexos também do que nós queremos, do que nós pensamos, do que nós escolhemos. Então vejam que é preciso pensar mais além. A liturgia de hoje, a proposta da liturgia de hoje é pensar além. Não é pensar apenas no nosso mundo. Não é pensar apenas se o dinheiro é justo ou injusto, se a riqueza é boa ou é má, mas é pensar naquilo que é a minha vida. O que é que eu entendo por viver? O que eu entendo pela minha vocação, pelo chamado de Deus para mim? Isso é o importante. É isto que nosso Senhor quer nos ensinar. E veja que quando aquele homem diz, minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Insensato. O próprio Deus chama aquele homem de insensato, em outras traduções da Bíblia, de louco. Agora, eu vou com vocês lá no Salmo 14, e nós vamos entender no Salmo quem é o insensato na Bíblia, no Antigo Testamento. O Salmo 14, versículo 1 vai dizer, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Suas ações são corrompidas e abomináveis, ninguém age bem. Repito, diz o insensato em seu coração, Deus não existe. O insensato, a pessoa que não tem a sensatez, que não consegue pensar no sentido da vida além desta matéria, além da carne, além daquilo que é tocável, esta pessoa não acredita em Deus. Esta pessoa está distante do Senhor. É por isso que ela não se preocupa com os outros. É por isso que ela não tem empatia. É por isso que ela não liga para os demais. Porque ela não crê na presença de Deus. Para ela, Deus não existe. Ela pode até falar de Deus, ela pode até pregar de Deus, mas Deus não está no seu coração. Ela não crê em Deus. Diz o insensato em seu coração, Deus não existe. Então, quando Lucas utiliza na parábola, chamando este homem de insensato, ele está dizendo, este homem não crê em Deus. Este homem está distante de Deus. O Salmo 53, versículo 2, vai dizer exatamente a mesma coisa.
Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Deus não existe. Por quê, meus irmãos? Se a pessoa confia em Deus, se a pessoa acredita em Deus, na graça de Deus, esta pessoa, ela vai ser tocada a se abrir aos irmãos. Esta pessoa vai compreender que a vida não se limita a esta vida. Ela vai necessariamente se abrir. E aquele que é a prova máxima deste rompimento com as riquezas é o próprio Jesus. Que São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e seguintes, vai dizer: imitai o exemplo de Cristo. Ele, sendo Deus, ele tendo a condição divina, não se apegou da sua condição divina e assumiu a condição de um escravo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele abaixou-se e veio viver como um de nós. Então, meus irmãos, Jesus é este exemplo por excelência daquele que não se apegou à riqueza. Não à riqueza material, mas à riqueza de si mesmo, do seu poder, da sua condição de Deus. Ele deixou, ele esvaziou-se, ele assumiu esta condição finita do ser humano para tocar na nossa humanidade. E é este Cristo crucificado, este Cristo que doou a vida, que São Paulo da Cruz, o santo de hoje, amou, serviu, se inspirou e confiou toda a sua vida. Mas, meus irmãos, há um remédio para isso. Há um remédio para curar esta avareza. Há um remédio para curar este coração egoísta, para curar essa cobiça. Qual é o remédio? O remédio é a vida comunitária. Por isso que estar envolvido em uma comunidade, estar envolvida em uma comunidade é um bom remédio. Mas é preciso estar envolvido de coração, é preciso colocar lá o seu coração. Porque a vida comunitária, meus irmãos, nos ensina a abrir o horizonte e a viver com os irmãos, a viver uma comunidade. A vida comunitária é impossível de acontecer se vivermos no egoísmo. Então a vida comunitária, ela nos abre para a comunhão, para a partilha. Como os Atos dos Apóstolos dizem, eles tinham tudo em comum. O modelo, o protótipo de comunidade. Então a vida comunitária é cuidar uns com os outros, é o cuidado de uns pelos outros, é se preocupar com a dor do outro, é colocar o coração na vida dos irmãos e das irmãs. Porque aquele que vive a vida comunitária, ele não vai ter celeiros para acumular a sua riqueza, para estocar as suas colheitas, mas ele vai ter que colocar ali a colheita à disposição da comunidade, partilhar aquilo que tem, partilhar a vida. O evangelho de ontem dizia, Jesus falando com os fariseus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que pertence a Deus? A vida pertence a Deus. O problema é que nós achamos que a vida humana pertence a César. Nós achamos que a vida humana pertence às coisas deste mundo, pertence às pessoas. Não, meus irmãos. A vida humana pertence a Deus. A vida humana é dom de Deus e cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. É isso que a liturgia de hoje vai nos ensinando. E vejam, um outro exemplo também que a gente pode ainda tirar deste evangelho de acumular as riquezas, o Papa Francisco já tem dito isso,
Por exemplo, estão havendo os estudos para a vacina do coronavírus. Papa Francisco questionava semanas atrás: os países pobres vão ter acesso a esta vacina do coronavírus? Ou ela vai se restringir às nações ricas? É a mesma coisa que aconteceu lá atrás, no início da pandemia, que os Estados Unidos e os países ricos tinham vantagem na corrida por respiradores. Quem tem dinheiro leva. Mas aí a gente vê que, mesmo dos países ricos, o estrago que a pandemia fez. Não é castigo de Deus, evidentemente, porque Deus não castiga ninguém, mas é sinal daquilo que é a vida. A vida é finita. Os antigos já diziam: o caixão não tem gavetas. No caixão a gente não leva nada. No caixão a gente leva aquilo que a gente é e que a misericórdia de Deus vai tocar para nos ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Que é o que São Paulo diz na carta aos Efésios, na primeira leitura de hoje. São Paulo vai dizer no versículo 4: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos, e com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Meus irmãos, é a misericórdia de Deus que é capaz de nos tocar. Que nós possamos então, neste dia, nesta segunda-feira, em que a liturgia nos provoca, a liturgia da palavra, a palavra de Deus é sempre provocante, ela nunca nos leva ao comodismo, ela sempre nos leva a nos desinstalar de nós mesmos e abrirmos a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos então pedir ao Senhor que toque em nós com a sua misericórdia, para que nós possamos, pela graça de Deus, nos convertermos a cada dia. É lógico, é um processo, é difícil. A conversão não se dá de uma hora para outra, é um processo. Mas que nós possamos, meus irmãos, pedir que a misericórdia do Senhor nos toque, para que a cada dia nós possamos ter um coração de pobre, como o Senhor pede nas bem-aventuranças. Um coração disponível a amar. Um coração que saia de si mesmo e que se abra aos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.